Olá novamente, camaradas do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Master, professor Daniel Ferreira aqui. Volto aqui para a nossa segunda aula de hoje, dia 22 de maio de 2020, para continuar falando de mudanças de fase, que é o tópico da frente B04 que a gente está estudando, para falar agora desse tópico de superfusão. O que é isso? Então vamos à nossa aula, voltando à nossa aula. Então, a superfusão é o nome dado ao fenômeno que acontece ao resfriar lentamente um líquido até que sua temperatura atinja valores menores do que o da solidificação, tá bom? Isso é chamado de superfusão. O líquido, portanto, nesse estado, passa a ser instável e qualquer agitação que ele sofra, por pequena que seja a agitação, ocorrerá a solidificação parcial ou total do líquido, aumentando assim sua temperatura, tá bom? Então isso é o que a gente chama de superfusão. Tem exemplos, portanto, no cotidiano, né? Um exemplo cotidiano é quando pegamos um refrigerante do congelador que estava num estado de superfusão e ao tocar nele, parte irá se congelar. Isso acontece, é muito comum para quem bebe cerveja, acontecer com a latinha. Coloca uma latinha no congelador, refrigerante também. Tá lá no congelador, você pega. Aí ocorre muito de poder ocorrer a superfusão, porque você toca, você está com a temperatura muito maior que a temperatura do refrigerante ou da cerveja, e ao transferir calor, ocorre, portanto, essa a solidificação aí instantânea, né? Parcialmente do produto ou total, tá bom? A figura 3, que vai estar no próximo slide, mostra a água no estado de superfusão. Esse gráfico aqui representa, melhor dizendo, um estado de superfusão para a água. Então, voltando aqui só para reiterar, ó, a superfusão é o nome dado ao fenômeno que acontece ao resfriar lentamente um líquido até que ele atinja a sua temperatura, até que sua temperatura atinja valores menores do que o de solidificação, certo? E depois o líquido nesse estado passa a ficar instável, tá bom? Já que ele tem uma temperatura menor que a temperatura de solidificação. E qualquer agitação que ele sofra, qualquer que seja, vai acarretar uma solidificação parcial ou total do líquido, aumentando assim a sua temperatura, certo? Exemplos cotidianos de novo, latinha de refrigerante ou cerveja que estava no congelador. Então aqui vamos apresentar agora o gráfico da água num estado de superfusão. Então, o que acontece? Vamos analisar o gráfico. É um gráfico da temperatura, certo? De como varia a temperatura aqui no eixo vertical, com relação ao módulo da quantidade de calor que é cedida para a água. Então, a gente analisa o gráfico da quantidade de calor pela temperatura, ou temperatura, melhor dizendo, pela quantidade de calor. Então, o que acontece? No trecho de A para B, que é aqui, ó, de A até B, a água ainda está no estado líquido e alcançando temperaturas inferiores a 0 graus. Apesar de estar abaixo de zero, a água ainda está no estado líquido, aqui, ó, entre A e B, certo? Não transitou de estado, apesar de ter uma temperatura aqui entre 0 e menos 2 graus Celsius. No trecho BC, nesse aqui, ó, de B para C, ocorre a interrupção do fenômeno. E aqui é justamente, veja que a temperatura, vai haver uma temperatura brusca aqui, uma variação de temperatura brusca, né? Então, de novo, no trecho de B para C, que é essa reta aqui, ó, a temperatura volta a aumentar de uma vez, ó, pum, estava em menos 2, voltou para 0 de uma vez. Então, no trecho de B para C ocorre a interrupção do fenômeno, ocasionando a solidificação parcial da água e elevando assim a sua temperatura de menos 2 para 0 graus. Foi o que ocorre, por exemplo, com algo que estava no congelador ainda num estado líquido, mesmo que numa temperatura menor do que zero, e você pegou naquela lata. Quando você pega na lata, instantaneamente, pum, a temperatura subiu, voltou para zero, estava em menos 2, e aqui ocorre, portanto, a transição de fase, nesse outro trecho do gráfico aqui, ó. Então a temperatura variou aqui, daqui para frente transitou o estado, podendo ter parcialmente
sendo possível, portanto, a água passar parcialmente para o estado sólido ou totalmente, tá bom? Ela solidifica aqui, portanto, lembrando que num processo de transição de fase não há variação de temperatura, por isso que fica aqui em cima, ó. Você só está recebendo calor e transitando de fase, tá bom? E para encerrar, não, ainda não, ainda vamos falar de mais algumas coisas teóricas e ao final, salvo engano, tem um exemplo para a gente explorar. Então vamos dar uma olhada agora na expansão de volume no caso de uma fusão. Como é que na fusão, no processo de fusão, que é uma transição de fase, ocorre, como se comporta o volume da substância que você está analisando. Então, o que talvez seja importante ressaltar é que algumas substâncias são peculiares e vão se comportar de maneira, portanto, peculiar. Então, nem toda substância se comporta da maneira que vai ser explicada aqui e, eventualmente, eu traga essas peculiaridades de outras substâncias. E a água vai ser uma dessas substâncias peculiares com relação à expansão de seu volume, no caso de uma fusão. Então, o que acontece? A maioria das substâncias se expande ao sofrer fusão, certo? Ela aumenta de tamanho ao sofrer uma fusão. É um processo chamado endotérmico, isso significa que a substância absorve calor, tá bom? Por isso o processo endotérmico. E a curva da fusão tem um aspecto apresentado aqui na figura número 4, é o gráfico da expansão do volume na fusão. Aqui você tem o eixo da temperatura e a pressão, tá bom? Conforme aumenta a temperatura, aumenta também a pressão, certo? E aqui a gente chama de curva de fusão. É uma curva que vai aumentando aqui conforme aumenta a temperatura e a pressão, certo? Veja que tem, para pequenos aumentos de temperatura, você vai ter maiores aumentos de pressão. Depois a gente vai tratar disso também em exercícios. O que acontece? Se a gente considerar a substância inicialmente no estado sólido, a gente observa que ao aquecer a substância sobre a pressão P1, aqui, ó, então suponho aqui era o ponto triplo. Aqui aquele gráfico está representado 3 curvas, essa pontilhada é o diagrama de fase que a gente estudou, lembra? Você tinha a curva 1 aqui, curva 2, curva 3. Então suponha aqui, ó, estamos analisando aqui inicialmente. Então, ao aquecer a substância sobre a pressão P1, nesse ponto aqui, ela sofrerá uma fusão nessa temperatura T1 aqui, tá bom? E se o aquecimento for realizado sobre uma pressão P2, já nesse outro ponto do gráfico, a fusão ocorrerá numa temperatura T2, tá bom? Lembra que essa aqui é a curva de fusão. Em cima dela coexiste 2 estados. A partir daqui você tem um estado e aqui você tem outro estado, conforme a gente viu lá aqui, ó. Estado líquido e estado gasoso, tá bom? Estado líquido e estado gasoso. Pode ser... Vamos voltar aqui. Se for a curva 2, né? Estado líquido e gasoso. Pode ser que lá seja estado sólido e estado líquido, né? Lá é a curva 1 que está representada, na verdade. Então, voltando aqui é a curva 1. Então, aqui estado sólido e líquido. Essa aqui que é a curva 2, estado líquido e gasoso. E aqui sólido e gás. Beleza, no diagrama de fase. Vamos explorar mais um pouquinho. Então, voltando, só para ficar claro isso aqui. Ó. Então, se a gente considerar que a substância em questão que você está analisando está inicialmente no estado sólido, portanto, ela está transitando para ir para esse outro estado aqui, ó, você observa que ao aquecer a substância sobre uma certa pressão P1, vai existir uma temperatura característica para ela mudar de fase, certo? É isso que está querendo ser dito. Agora, se você altera a pressão, você vai ter uma outra temperatura relacionada com aquela pressão que vai estar ali envolvida naquela transição de fase. Então, a pressão e temperatura estão relacionadas na transição de fase. Então, para cada pressão específica, você vai ter uma temperatura específica e naquelas condições você vai ter uma transição de fase, tá bom? É isso que o gráfico quer dizer. Vamos olhar agora para a contração de volume na fusão. Então, pode ocorrer do líquido expandir e pode ocorrer dele sofrer contração e não expandir. Então, algumas substâncias, outras, diferentes daquelas que sofrem expansão, entre as quais está a água, que eu falei que era peculiar, o ferro, o bismuto, por exemplo, e o antimônio, que esse eu conheço menos, sofrem uma contração de volume
ao passarem por um processo de fusão, tá bom? A curva de fusão tem um aspecto apresentado aqui, ó. Então, em vez de expandir, ele sofre uma contração. Então, ele está aqui num estado, e quando ele vai mudar de estado, e ele muda de estado para temperaturas maiores aqui, só que em vez de sofrer uma expansão, ele sofre uma contração, tá bom? Então, para uma temperatura T2 e para uma pressão um pouco maior que essa temperatura, você teria esse ponto aqui, aqui a substância coexistiria nos dois estados e ela sofreria a contração ao passar para esse lado aqui do gráfico, ó, certo? E também, para uma pressão P1, você teria uma temperatura característica T1 para ocorrer esse processo. E aqui, de novo, é aquele diagrama de fase, que é o ponto triplo de coexistência de três fases dessas substâncias, que pode ser a água, pode ser o ferro e assim por diante. Vamos para frente. Vamos olhar um pouco agora, já que é para a transição líquido-vapor, tá bom? A passagem de uma substância do estado líquido para o estado de vapor chama-se genericamente vaporização. Então, isso aqui é chamado de vaporização. Essa vaporização pode ocorrer de duas formas básicas, duas maneiras de ocorrer vaporização, na evaporação e na ebulição, que no dia a dia a gente conhece isso como fervura, a ebulição, tá bom? E a evaporação é um processo diferente da ebulição. O que acontece? A evaporação, que é essa primeira aqui, é a passagem espontânea para o estado de vapor através apenas da superfície do líquido exposto ao ambiente a qualquer temperatura. Então, existe a possibilidade de um líquido, ali através da superfície, passar espontaneamente para estado de vapor. Isso a gente chama de evaporação natural. Já a ebulição está relacionada à fervura, ou chamada de vaporização típica, ou de que trataremos agora, de agora em diante, simplesmente como vaporização, tá bom? Tem esse nome ebulição, fervura ou vaporização, e é conhecida também como vaporização típica, e a partir de agora a gente trata agora apenas como vaporização. Como é que ela ocorre? Ocorre numa temperatura bem definida para cada substância, por exemplo, a 1 atm de pressão, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá bom? Você ferve a água, a 1 atm de pressão, ela a 100 graus Celsius começa a evaporar, a ferver, chama isso de ebulição. Estando sobre a função da pressão, a ocorrência do processo, né? Então, isso aqui ele só está dizendo que vai depender de uma pressão característica para ocorrer a uma temperatura característica, para o processo ocorrer. Vamos agora diferenciar estado de vapor e estado de gás. O que é um vapor e o que é um gás? Existe uma diferença entre eles, tá bom? Eu recomendo, já que está no livro de vocês, que vocês leiam isso com atenção, porque tem muitos detalhes que são importantes você explorar para as provas. As provas aqui no período da quarentena serão provas de natureza mais qualitativa, em sua maioria. Então, vai ter menos conta e tal, mas vai cair muito mais conceito. Então, você tem que estudar com atenção cada ponto desses daqui, tá bom? Então, vamos lá. Diferença entre estado de vapor e estado de gás. O que acontece? A curva de vaporização aqui da figura 6, figura 6A, apresenta uma certa substância nos estados líquido e de vapor, tá bom? Ela estava ali no estado líquido e vapor. Ela tá essa vermelhinha aqui, ó, essa curva vermelha. Então a substância está transitando daqui para cá. Perdão. Essa curva está compreendida entre dois pontos bem definidos. O ponto triplo e um ponto C ali, chamado de ponto crítico, tá bom? O ponto crítico é onde ocorre, por exemplo, tanto desarranjo da estrutura que a coisa deixa de ser vapor e passa a ser gás. Quando a gente for estudar gás ideal, no estudo dos gases, que será depois desse conteúdo lá para frente, uma das frentes, é estudo dos gases. Então, uma condição para existir, por exemplo, um gás ideal é que a substância ultrapasse esse ponto crítico aqui, ó, C, tá bom?
Então, existem dois pontos e a nossa substância está sendo analisada entre o ponto triplo e o ponto crítico C, como é mostrado aqui na figura. Então, é esse tracinho vermelho aqui. A substância pode transitar nessa regiãozinha aqui, podendo coexistir novamente em cima dos pontos dessa curva. O que acontece? Cada substância tem seu ponto triplo. Então, cada substância vai ter um gráfico. O ponto triplo pode estar mais para lá ou mais para cá, tá bom? E também o seu respectivo ponto crítico. O ponto triplo representa uma situação especial de pressão e temperatura, tá bom? Isso aqui é uma coisa bem peculiar. É um ponto específico de pressão e temperatura para cada substância, onde o que ocorre? O nome já diz, ponto triplo, onde coexistem três fases, tá bom? Na substância vai estar existindo estado sólido, líquido e vapor, tá bom? Coexistem essas três fases. Pode parecer pouco intuitivo, mas é assim que ocorre. O ponto crítico C é definido por uma temperatura especial, determinada temperatura crítica e pela pressão crítica ali, ó. Então, para uma temperatura crítica θC, você vai ter uma pressão crítica, de novo, dependendo da substância. Cada substância pode ter isso deslocado mais para uma temperatura maior ou menor. Conforme aquela tabela, a gente viu uma tabela lá que dava uma relação também para temperaturas específicas. Então, cada substância pode se comportar de uma maneira, ou conjuntos de substâncias. Observemos, portanto, a figura 6. É essa análise aqui que eu estou fazendo. E tem ela A, que foi o que a gente analisou, e a figura 6B também, tá bom? Então, aqui para frente do ponto crítico, você tem a existência do gás aqui. Aqui, por enquanto, vapor, e a partir do ponto crítico, a estrutura passa a ser gás. Abaixo da temperatura crítica, θC, seria aqui para trás, ó, é possível passar do estado líquido para o estado de vapor, tá bom? Que é transitar daqui para cá. Então, você pode ir para estado de vapor aqui embaixo, para temperaturas menores que θC. Por uma simples descompressão isotérmica, sendo também possível retornar de vapor para o estado líquido, o processo inverso, comprimindo isotermicamente, portanto, sem variar a temperatura, a substância, tá bom? Já se você estiver trabalhando acima de temperatura crítica, para aqui, ó, daqui para frente do θC, será possível passar do estado gasoso para o estado líquido. Você estaria numa região aqui, aí você voltaria daqui de estado de gás para o estado líquido. Então lembra que existe uma diferença entre gás e líquido, e vapor, perdão. O vapor está compreendido a temperaturas abaixo de temperatura crítica, acima de temperatura crítica você tem a existência do gás, tá bom? Então, será possível passar do estado gasoso para o estado líquido, comprimindo e descomprimindo isotermicamente o gás. Você pode voltar a um estado de líquido, tá bom? Portanto, chamamos de estado de vapor a substância gasosa que se encontra abaixo da temperatura crítica, e de gás quando está acima. Então, daqui para frente, acima da temperatura crítica, estado de gás, abaixo, estado de vapor. Está aí a diferença entre estado de vapor e estado de gás. Ainda um tópico teórico, vamos falar de ebulição e condensação e ver qual é a diferença entre esses dois conceitos. Então, a temperatura em que uma substância ferve, chamado ponto de ebulição, depende da pressão a que essa substância está submetida, certo? Ocorre que a curva de vaporização indica a curva de vaporização indica como se dá essa influência da pressão sobre a temperatura de ebulição. Ocorre que se a pressão reinante, ou seja, que está mandando, reinante sobre o líquido for P1, a ebulição ocorre na temperatura θ1, aumentando a pressão para P2, a ebulição vai ocorrer numa temperatura mais elevada, θ2. Está indicado aqui na figura 7, tá bom? É só isso aqui, ó. Para uma pressão P1, ocorre. Agora, se eu elevar a pressão para P2, a transição vai ocorrer a uma temperatura T2. É só para dizer que elas se relacionam diretamente. Se eu tenho uma pressão, eu vou ter uma temperatura. Se eu mudar a pressão, eu vou ter outra temperatura para haver essa transição, tá bom? Para haver a tal da ebulição. E aqui lembra que a gente está falando aqui inicialmente da ebulição. Então, de novo,
Se a pressão reinante sobre o líquido for a pressão P1, se houver só essa pressão, a ebulição vai ocorrer para uma temperatura T1. Se você mudar a pressão para P2, você vai ter uma temperatura T2 para ocorrer essa ebulição. Tomemos o caso da água como exemplo, portanto. Sobre uma pressão normal de 1 atm, isto é, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é de conhecimento de todos. No interior de uma panela de pressão, certo? Tem-se uma pressão interna maior do que a pressão atmosférica. E a água ferve em temperaturas superiores a 100 graus Celsius dentro da panela de pressão. Evidentemente, isso acelera o cozimento dos alimentos, tá bom? Porque a água demora mais a evaporar, mudar de fase e, consequentemente, ela recebe mais calor antes de mudar de fase, tá bom? Por isso cozinha mais rápido os alimentos. Por outro lado, a baixa pressão diminui a temperatura de ebulição. Tem esse lado também, diminuir a temperatura de ebulição. Nos locais montanhosos, por exemplo, a pressão é menor que 1 atm e a água ferve a temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, lá onde a pressão é menor. Aqui é o gráfico da figura 7 que ilustrava essas condições. Tá bom? E encerramos, portanto, era uma aula, portanto, de natureza teórica. Recomendo que vocês voltem nesses tópicos, tanto ebulição e condensação, lembrar da diferença entre vapor e gás, o que caracteriza isso, estudar a transição líquido-vapor, lembrar das características da contração de volume na fusão, da expansão do volume na fusão, lembrar o que é uma superfusão, que é um evento cotidiano que intriga todo mundo. Quando alguém te perguntar por que algo congela quando você pega ele diretamente do congelador, dependendo de uma condição muito característica, porque ele congela de uma vez quando você toca nele. Então você já sabe que isso se chama superfusão. Estudar diagramas de fase, que são importantes, principalmente o da água. Analisar esses gráficos, estudar essas duas leis aqui referentes à mudança de estado e agregação de matéria. E esse módulo era para a gente internalizar ou aprender, melhor dizendo, sobre o calor latente, que é o calor que está envolvido em todas essas transições de fase aqui. Quem está envolvido é o tal do calor latente, tá bom? Que era um dos tipos de calor lá da calorimetria. Então a gente fecha esse tópico da frente B04 do livro. Vou deixar exercícios marcados lá para vocês no Google Sala de Aula, tá bom? Então a gente chega ao fim dessa nossa segunda aula do dia 22. Obrigado pela sua atenção. Bons estudos aí durante a quarentena. Aproveitem para estudar o máximo possível. Fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos.